Em um mundo cada vez mais polarizado, um dos debates mais intensos da atualidade gira em torno da vacinação obrigatória. O que antes era visto como um avanço médico indiscutível, hoje divide opiniões, gera protestos, polêmicas e até rupturas familiares. De um lado, há quem defenda com firmeza os mandatos de vacinação como medida essencial para garantir a saúde pública e evitar a disseminação de doenças infecciosas. De outro, há quem veja nesses mandatos uma ameaça às liberdades individuais, um avanço autoritário do Estado sobre o corpo e as escolhas do cidadão. Esse embate não é novo, mas ganhou proporções globais com a pandemia da Covid-19, que obrigou países a tomarem decisões rápidas, muitas vezes impopulares, envolvendo vacinação em massa, passaportes sanitários e restrições a não vacinados. Essas decisões, embora eficazes para conter surtos em muitos lugares, também abriram espaço para uma onda de desconfiança, resistência e desinformação. Afinal, até onde vai o direito do Estado em nome do bem comum e até onde vai o direito individual sobre o próprio corpo? Para explorar esse debate em profundidade, apresentamos agora uma conversa entre Carla, defensora dos mandatos de vacinação, e Marcos, crítico fervoroso de qualquer imposição nesse sentido. A seguir, você vai acompanhar um diálogo longo, tenso e, ao mesmo tempo, enriquecedor, um verdadeiro retrato da complexidade dessa discussão. Em um mundo onde a ciência é chamada para liderar diante das incertezas, surge uma voz firme e comprometida com a saúde coletiva. Ela vê nas vacinas não apenas uma solução, mas uma responsabilidade compartilhada. Pesquisadora, defensora da imunização em massa e da importância da ciência pública. Esta é Carla Ribeiro. Para ela, proteger-se é também proteger os outros. Os dados, as evidências e a história das pandemias a guiam. Mas ela sabe que convencer nem sempre é simples, ainda mais quando a liberdade individual entra em cena. Do outro lado da discussão está Dr. Marcos Almeida. Médico, estudioso dos direitos individuais e defensor da liberdade de escolha. Para ele, o pilar de uma sociedade justa está na autonomia do cidadão. Ele não nega a ciência, mas questiona os caminhos que forçam decisões. Dr. Marcos acredita que o direito de dizer não é tão importante quanto o de dizer sim, que o medo não pode ser uma arma política e que o corpo de cada um pertence a si mesmo. Ele representa milhões que querem ser respeitados, não apenas instruídos. Duas visões, dois mundos, uma só realidade. O embate de ideias começa agora. Marcos, eu entendo que a liberdade é um valor importante, mas a saúde pública não pode depender apenas da boa vontade das pessoas. A história nos mostrou que vacinas salvam milhões de vidas. A varíola foi erradicada, a poliomielite está praticamente extinta. Isso não aconteceu com campanhas educativas apenas. Houve sim obrigatoriedade, houve pressão social e governamental. Sem mandatos, a gente coloca em risco conquistas que levaram décadas para serem alcançadas. Carla, você está usando o passado para justificar abusos do presente. Ninguém aqui está dizendo que as vacinas não funcionam. Eu mesmo fui vacinado contra várias doenças na infância. A diferença é que hoje, com a pandemia, a pressa tomou o lugar da prudência. A vacina da Covid-19 foi desenvolvida em tempo recorde, com tecnologia nova, e os efeitos colaterais a longo prazo ainda são desconhecidos. Como você pode exigir que alguém aceite isso sem questionar? E pior, como pode punir quem não aceita? A ciência evoluiu, Marcos. Hoje temos tecnologia para desenvolver vacinas com muito mais rapidez e segurança. O que não dá é para ignorar o fato de que quanto mais gente recusa a vacina, mais espaço o vírus tem para circular, mutar, matar. Mandatos não são sobre tirar a liberdade, são sobre proteger vidas. Estamos falando de uma situação emergencial. Você pode achar que tem o direito de não se vacinar, mas o seu direito termina onde começa o risco que você representa para os outros. E quem decide o que é risco e o que não é? O Estado? As agências reguladoras financiadas por grandes laboratórios? Desculpa, Carla, mas confiar cegamente nas autoridades é perigoso. Durante a pandemia, vimos escândalos de contratos bilionários com farmacêuticas. Vimos políticos usando a vacinação como palanque eleitoral. Vimos censura contra médicos que pensavam diferente.
E agora querem que a gente acredite que tudo foi feito apenas pela nossa saúde. Não estou dizendo que tudo foi perfeito. Houve falhas, claro. Mas entre confiar na ciência com suas imperfeições ou em teorias conspiratórias de internet, eu fico com a ciência. As vacinas passaram por testes, foram aprovadas por órgãos internacionais. E quanto aos médicos que pensam diferente, há sempre dissidentes em qualquer área. Isso não invalida o consenso científico. A sua desconfiança, Marcos, é compreensível, mas perigosa. Quando se espalha a ideia de que não precisa vacinar, a consequência são surtos, internações, mortes evitáveis. E quando se espalha a ideia de que quem não se vacina é um criminoso, o que acontece? O que estamos vendo? Pessoas sendo demitidas, crianças sendo impedidas de frequentar a escola, cidadãos sendo excluídos da vida pública. Isso é democracia? Isso é empatia? Você fala de mortes evitáveis e os efeitos adversos evitáveis. E os milhares que tiveram reações? Eles não importam? Importam sim, e por isso há monitoramento contínuo. Mas precisamos olhar a proporção. Os efeitos adversos graves são extremamente raros, enquanto o risco da doença é altíssimo. A vacinação coletiva cria um escudo, o que chamamos de imunidade de rebanho. Se muitos recusam, esse escudo se rompe. E olha, não é sobre criminalizar, é sobre responsabilidade social. Quer liberdade? Ok. Mas com liberdade vem consequência. Não é justo colocar toda a sociedade em risco, porque alguns preferem acreditar em boatos. Mas quem define o que é boato? Há um dogmatismo perigoso disfarçado de ciência. A medicina não é infalível, a história prova isso. Já recomendaram cigarro para ansiedade, já fizeram esterilização forçada em nome da higiene social. Hoje o discurso é outro, mas o erro continua sendo o mesmo. Quem questiona é silenciado. E agora querem obrigar adultos saudáveis a tomar vacina com base em dados que mudam todo mês? Marcos, você mistura fatos com exageros históricos. Não estamos falando de imposições eugênicas, mas de vacinas aprovadas por cientistas do mundo inteiro. Se você espera 100% de certeza, nunca vai ter. A ciência não é dogma, é processo. E nesse processo é preciso tomar decisões com base no que se sabe no momento. A vacina salvou incontáveis vidas durante a pandemia. E se houve reações adversas, elas foram mínimas diante da tragédia que seria sem vacinação em massa. A sua visão de liberdade parece ignorar que vivemos em comunidade. Não estamos sozinhos. A minha visão de liberdade não ignora a coletividade. Só que proteger o coletivo à força, sem debate, sem escuta, sem empatia, é tirania. O Estado não é dono do meu corpo. E não deveria ser do seu também. A liberdade de decidir sobre a própria saúde é o último bastião da autonomia individual. Sem isso, qualquer governo pode decidir o que é melhor para todos e forçar a população a aceitar, mesmo que no futuro se comprove que estavam errados. Você pode aceitar isso. Carla, eu não. E se no futuro a ausência de mandatos causar a volta de doenças já erradicadas? E se morrem milhares porque liberdade foi mais importante do que prevenção? Você consegue viver com esse peso? Porque eu não conseguiria. A escolha de não vacinar pode ser sua, mas o impacto dela não. Vacinação não é uma escolha isolada, é uma escolha coletiva. E o preço de não agir pode ser fatal. O preço de agir sem pensar também pode ser. Esse é o ponto. Forçar as pessoas, tratá-las como massa indistinta, impor um caminho único sem alternativas. Isso não é ciência, é controle. E o controle nunca vem de graça. Quando você abre mão da liberdade em nome da segurança, acaba sem as duas. O debate entre Carla e Marcos é apenas uma amostra da complexidade desse tema. Não há respostas fáceis e talvez nunca haja consenso total. O que existe são visões de mundo diferentes, uma baseada na confiança na ciência e na ação coletiva, outra pautada na autonomia individual e na desconfiança quanto ao poder centralizado. Ambos levantaram argumentos legítimos. Carla defendeu a responsabilidade social como prioridade em tempos de crise. Marcos alertou sobre os riscos de permitir que o Estado avance sobre liberdades pessoais em nome da proteção. Essa tensão é real e precisa ser debatida com profundidade, respeito e abertura ao diálogo. Agora queremos saber de você. De qual lado você está? Você acredita que os mandatos de vacinação são uma medida necessária para proteger a sociedade? Ou um atentado à liberdade individual? Comente aqui embaixo sua opinião sem medo de discordar. Compartilhe esse debate com amigos e familiares. Talvez alguém precise ouvir outro ponto de vista.
E lembre-se, em tempos de polarização, ouvir o outro lado pode ser o ato mais corajoso de todos.